Agora, nós vamos falar sobre como ter uma vida incrível realizando seus sonhos. Para isso, nós vamos conversar sobre ambição e como ela pode ser um motor para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. E antes que você pense que a ambição é algo ruim, eu vou te mostrar como ela é importante para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. Eu vou te mostrar como ela pode nos ajudar a nos livrar das relações de dependência emocional. Então vamos lá, porque uma coisa tem a ver com a outra. A ambição é o desejo de querer mais da vida, de evoluir, de crescer, de se desenvolver. Quando temos ambição, nós nos movemos em direção aos nossos objetivos e aos nossos sonhos. E isso ajuda a nos livrarmos das relações de dependência emocional. Mas você sabia que existem traços de caráter que influenciam a nossa ambição? Esses traços de caráter que têm uma ambição natural, como o psicopata e o rígido, e traços que precisam ter ambição provocada, como o esquizoide, o oral e o masoquista. Eu vou explicar como cada um deles funciona e como você consegue trabalhar a ambição neles. Vamos começar com o psicopata. Esse traço de caráter está sempre em busca de poder e de controle. Por isso tem uma ambição nata. Os psicopatas buscam relações de interesse com as pessoas, onde há sempre uma troca de utilidade entre elas. Eles não são pessoas ruins. Eles apenas funcionam dessa forma. Estão sempre buscando vantagem e benefício nas relações. E isso faz com que eles naturalmente queiram mais da vida e tenham uma ambição nata. Já o rígido é aquele traço de caráter que deseja ser o primeiro, lembra? O primeiro em tudo. Eles querem ser os campeões, querem estar no topo, seja no trabalho, no esporte, nas artes, aonde ele estiver. Isso acontece porque o rígido se desenvolveu na habilidade de competir, de ser proativo, para não ser trocado, para não ser excluído por ninguém. Por isso, a ambição do rígido também é natural, e eles estão sempre em busca de crescimento e de aprimoramento. Agora nós vamos falar sobre o esquizoide. Esse traço de caráter, ele tem uma ambição baixa e que precisa muito ser provocada. O esquizoide prefere ficar no mundo deles, no mundo das ideias, na lógica, na imaginação. Então, eles não têm muito interesse em evoluir e se desenvolver aqui no mundo real. Mas como provocar a ambição nesse traço de caráter? Imagine que o esquizoide tenha várias ideias incríveis na cabeça, mas ele não coloca em prática, porque ele acha que o mundo real não é tão interessante quanto aquele mundo imaginário que ele tem. Quando ele percebe que o mundo real também pode ser prazeroso e gratificante, ele começa a colocar em prática as suas ideias e as suas criações. E aí é a ambição do esquizoide começa a ser provocada, pois ele entende que as suas ideias podem se tornar realidade e não serão rejeitadas. Então, se você tem um traço de caráter esquizoide alto, comece a colocar em prática suas ideias e os seus sonhos, mesmo que aos poucos, e veja que a sua ambição também vai aumentar. O próximo traço de caráter é o oral, que também tem uma baixa ambição. O oral tem uma ligação com as relações de dependência emocional, como falamos, e eles têm medo de ser abandonado. Por isso, ele evita querer mais da vida, pois ele teme que isso faça com que ele deixe pessoas que ele ama para trás. Mas como podemos provocar a ambição do oral? Bom, o oral adora experimentar coisas novas, gosta de sentir os prazeres da vida e experimentar coisas diferentes. E se ele começa a experimentar novos sabores, conhecer novos lugares, ter novas experiências, ele vai perceber que a vida tem muito, muito, muito mais a oferecer. E é aí que a ambição dele vai começar a crescer, vai aumentar. E o oral começa a ser provocado, porque ele entende que há muito mais para ser explorado no mundo, há muito mais para ser desfrutado. Então, se você tem um traço de caráter oral alto, busque novas experiências, busque novas sensações para que ajude você a aumentar a sua ambição. O último traço de caráter que precisamos falar é o masoquista, que também tem uma ambição baixa e precisa ser provocada. O masoquista, ele está em busca de segurança nas relações e na vida. E muitas vezes ele não quer mais da vida porque ele tem medo de perder essa segurança.
principalmente quando ela está ligada a alguma relação de dependência emocional. Mas como podemos provocar a ambição do masoquista? Nós precisamos mostrar para ele que mais dinheiro, mais poder, mais ambição pode trazer mais segurança para ele e para sua família. Quando o masoquista percebe isso, ele começa a querer mais da vida e a ambição dele vai ser provocada. Então, se você tem o traço de caráter masoquista alto, busque formas de aumentar a sua segurança e veja que a sua ambição vai crescer junto. E agora que nós já falamos sobre o traço de caráter e sobre a ambição, nós vamos abordar um tema muito importante, a ambição castrada. Isso acontece quando a ambição de um traço de caráter, como o psicopata e o rígido, ela é reprimida por medo ou pela influência de outras pessoas. Por exemplo, a ambição do psicopata pode ser castrada por medo de dívidas emocionais. Então imagine que ele está crescendo, evoluindo, mas as pessoas ao redor dele, como os pais e os amigos, sempre vão cobrar faturas emocionais, fazendo com que ele se sinta em dívida com essas pessoas. Trazendo falas como, nossa, vai ficar rico e vai esquecer dos amigos. Nossa, depois que trocou de carro, não aparece mais aqui. Agora que você mudou de emprego, vai ficar metido. Essas situações podem fazer com que o psicopata evite crescer e evoluir, reprimindo a sua ambição natural. Para reverter essa situação, o psicopata precisa aprender a se priorizar e não se deixar influenciar pela expectativa dos outros. Já no caso do rígido, a ambição pode ser castrada pelo medo de críticas ou dos julgamentos. O rígido teme ser trocado e excluído. Então, quando ele brilha e se destaca, ele pode atrair críticas e julgamentos das pessoas ao redor deles. Isso vai fazer com que ele evite buscar mais da vida, castrando a sua ambição natural. Para o rígido, frases como "você poderia ter feito melhor", "o carro é bom, mas a cor que você escolheu é horrível", "esse cargo não está à sua altura". E para superar esse medo e recuperar a ambição, o rígido precisa aprender a lidar com as críticas e focar em seus objetivos, sem se deixar abalar pelos julgamentos alheios. Então, como podemos trabalhar a nossa ambição e superar nossas dificuldades? Primeiro, é importante identificar nossos próprios traços de caráter e entender como eles influenciam nossa ambição. Depois, precisamos estimular a ambição dos nossos traços, que precisam dele, seja provocando ou recuperando. E, finalmente, é essencial reduzir a nossa dependência emocional e buscar sempre evoluir, crescer e se desenvolver através da ambição. Aqui vão algumas estratégias práticas para você trabalhar a sua ambição. Primeiro, faça um plano de ação com metas e objetivos claros para a sua vida, incluindo áreas como trabalho, relacionamento, saúde. Segundo, busque novas experiências e aprendizados, seja através de cursos, viagens ou simplesmente experimentando outras atividades. Terceiro, reflita sobre suas conquistas e comemore cada etapa alcançada, mesmo que pequena, para manter a sua motivação em alta. Quarto, cultive um ambiente positivo, cercado de pessoas que te apoiam e acreditam no seu potencial. Quinto, não tenha medo de se arriscar ou de sair da sua zona de conforto, pois é só assim que o crescimento acontece. E lembre-se, quanto mais ambição você tem, menos dependência emocional você cria e mais da vida você vai querer. Trabalhar a sua ambição é um processo contínuo e requer dedicação e autoconhecimento. Mas com esforço e persistência, você verá os resultados na sua vida e se tornará uma pessoa muito mais realizada e feliz. E é claro, lembre-se que todos nós temos os 5 traços de caracteres e, por isso, é tão importante e poderoso fazer a sua análise corporal. É nela que você vai descobrir exatamente o percentual dos seus traços e como a sua mente funciona, e também como resolver qualquer tipo de problema. No próximo vídeo, falaremos sobre as possibilidades de aplicação do mapa de caráter. Até lá!